A segunda praga do Egito e o clamor das rãs. O sol se erguia com lentidão sobre o horizonte egípcio, tingindo o rio Nilo com um brilho dourado. Apesar da beleza aparente, havia uma tensão no ar que não podia ser ignorada. Após a primeira praga que transformará o Nilo em sangue, os egípcios ainda lutavam para entender a gravidade do que enfrentavam. Faraó, no entanto, permanecia inabalável em sua obstinação. Moisés e Arão, obedecendo à voz de Deus, novamente se preparavam para confrontar o poderoso Faraó. Eles haviam sido instruídos a advertir o governante uma vez mais. Apesar da recusa anterior, Deus ordenara uma nova demonstração de seu poder. Desta vez, não seria o rio, mas as próprias terras do Egito que sofreriam. O aviso ignorado. Na corte do Faraó, a atmosfera estava carregada. Os conselheiros discutiam baixinho, tentando encontrar explicações para os fenômenos recentes. Quando Moisés e Arão chegaram, seus passos ecoaram pelos corredores de pedra. O faraó estava em seu trono, rodeado por estátuas imponentes de deuses egípcios, símbolos de uma força que ele acreditava ser inabalável. Com firmeza, Moisés ergueu a voz, e assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que me sirva. Se recusares, eis que ferirei todo o teu território com rãs. Elas sairão do rio e invadirão tuas casas, teus quartos, e até mesmo tuas camas. Estarão nos fornos, nas tigelas de amassar pão, e cercarão teu povo e teus servos. Faraó, arrogante, não demonstrou qualquer preocupação. Ele lançou um olhar desdenhoso a Moisés e respondeu com frieza: por que deveria temer o Deus que vocês clamam ser tão poderoso? Os deuses do Egito já provaram sua força incontáveis vezes. Vá, Moisés, e leve suas ameaças com você. Meu coração não será movido. Com essa recusa, Moisés e Arão deixaram a corte. Arão ergueu o cajado sobre as águas do Nilo, conforme a ordem do Senhor, e então começou o verdadeiro terror. A invasão das rãs. O que inicialmente parecia um movimento inofensivo logo se transformou em caos. As margens do rio começaram a borbulhar, como se fervilhassem. Rãs emergiam em enxames, saltando para a terra, espalhando-se por todos os lugares. Elas eram incontáveis, pulando em filas intermináveis, invadindo cada espaço disponível. Os egípcios, que no início riam da peculiaridade da situação, logo perceberam a gravidade do que enfrentavam. As rãs estavam em todo lugar, nas ruas, nas casas dos ricos e dos pobres, nos templos dos deuses e nas plantações. Quando a noite caiu, as pessoas eram incapazes de dormir. As rãs coachavam incessantemente, seus sons enchendo o ar, ecoando como um lembrete do aviso ignorado. As cozinhas se tornaram um tormento. As rãs estavam nos recipientes de farinha e nos potes de água. Quando as mulheres tentavam amassar pão, eram interrompidas por rãs que saltavam para as tigelas. Nos quartos, as camas estavam cheias delas, impossibilitando qualquer descanso. Até mesmo os animais dos campos eram perturbados pelos anfíbios, que invadiam seus estábulos e currais. A agonia do povo. O povo egípcio começou a clamar por socorro. Os sacerdotes tentaram invocar seus deuses, realizando rituais e oferendas, mas nada surtia efeito. Por fim, eles recorreram ao faraó, implorando para que ele reconsiderasse sua posição. Meu senhor, dizia um deles, ajoelhando-se, veja a calamidade que nos sobreveio. Os deuses egípcios não respondem. Permita que os hebreus se vão, antes que nosso povo pereça. Mas o coração de Faraó permanecia endurecido. Embora fosse incomodado pelas rãs, sua obstinação era maior. Ele ordenou que seus próprios magos tentassem imitar o feito de Moisés. E, de fato, eles conseguiram trazer mais rãs à terra, mas isso apenas agravou o problema. Enquanto o caos tomava conta do Egito, Moisés aguardava pacientemente a próxima instrução do Senhor. O destino da praga ainda estava para ser decidido. A segunda praga do Egito e o clamor das rãs, bloco 2. Enquanto o sol ardente iluminava as terras do Egito, a praga continuava a atormentar o povo. O coachar incessante das rãs soava como uma trilha sonora de desespero. As criaturas pareciam surgir de todos os cantos, multiplicando-se como se fossem incontroláveis.
Nenhuma medida humana parecia surtir efeito, e o Egito estava à beira do colapso. O faraó, sentado em seu trono, finalmente sentia o peso do caos que sua teimosia havia provocado. A intercessão de Moisés. O povo egípcio, outrora orgulhoso e confiante na força de seus deuses, agora vagava pelas ruas em pânico. Homens e mulheres clamavam por alívio, suas vozes misturando-se ao coro incessante das rãs. Eles imploravam ao faraó para que libertasse os hebreus. Sentindo a pressão de seu povo e o desconforto pessoal crescente, o faraó convocou Moisés e Arão novamente à sua presença. Quando os dois homens chegaram à corte, o faraó parecia abatido. Suas vestes luxuosas estavam sujas, e ele exalava uma mistura de frustração e cansaço. Com um tom que misturava desespero e relutância, ele falou: "Roguem ao seu Deus para que remova essas criaturas. Se ele o fizer, permitirei que seu povo vá oferecer sacrifícios a ele." Moisés, mantendo a calma e a firmeza, respondeu: "Assim será. Diga-me, ó Faraó, quando queres que eu peça ao Senhor para livrar-te a ti, a teus servos e a teu povo das rãs, para que apenas permaneçam no rio?" O faraó, surpreso com a clareza e confiança de Moisés, respondeu após um momento de hesitação: "Amanhã." Moisés assentiu: "Seja conforme tua palavra, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs afastar-se-ão de ti, de teus servos e de teu povo, permanecerão somente no rio." Com isso, Moisés e Arão deixaram a presença do faraó. O povo observava ansioso enquanto os dois homens se retiravam para orar ao Senhor. Eles sabiam que apenas uma intervenção divina poderia acabar com o tormento. A resposta divina. Naquela noite, Moisés clamou ao Senhor, e sua oração foi ouvida. Ao amanhecer, um silêncio incomum pairava sobre o Egito. As rãs, que antes saltavam em cada canto, agora estavam imóveis. Aos poucos, o povo começou a perceber que as criaturas haviam morrido, espalhando-se em montes por toda a terra. Nas ruas, nos campos, nos templos e nas casas, os egípcios lutavam para se livrar dos corpos. O cheiro de morte era insuportável, e a terra parecia impregnada pelo castigo. Apesar do alívio inicial, a tarefa de remover as rãs mortas se tornou um pesadelo por si só. Carros de bois cheios de carcaças cruzavam as ruas, enquanto homens e mulheres tentavam enterrar ou queimar os restos das criaturas. O odor pútrido persistia, servindo como um lembrete constante do poder do Deus dos Hebreus. O coração endurecido. No entanto, enquanto o Egito começava a se recuperar, o faraó teve tempo para refletir. Sua promessa de libertar os hebreus parecia menos urgente agora que a praga havia cessado. Ele se lembrou de sua posição como governante supremo e de sua crença na superioridade dos deuses egípcios. Gradualmente, sua determinação em manter os hebreus como escravos retornou. Os conselheiros do faraó tentaram adverti-lo: "Meu senhor, lembre-se do caos que as rãs trouxeram. Se o Deus deles enviou tamanha praga, o que mais ele poderia fazer se for contrariado?" Mas o coração de Faraó permanecia endurecido. Ele os ignorou e, em um ato de orgulho e teimosia, recusou-se a cumprir sua palavra. Os hebreus continuariam escravos, e o Deus deles seria desafiado novamente. O povo hebreu observa. Enquanto isso, entre os hebreus, o impacto da praga foi observado com temor e reverência. Eles não haviam sido atingidos pelas rãs, e suas terras permaneciam intactas. Para eles, isso era uma prova clara do cuidado de Deus por seu povo escolhido. Em suas casas, histórias da promessa de libertação eram contadas aos filhos, enchendo-os de esperança e expectativa. Moisés, no entanto, sabia que a luta estava longe de terminar. Deus já havia advertido que o coração de Faraó seria endurecido, e Moisés confiava que as próximas instruções do Senhor seriam ainda mais poderosas. O Egito ainda não havia aprendido a temer ao Deus de Israel, mas a lição estava apenas começando. A segunda praga do Egito e o clamor das rãs. O Egito ainda carregava os resquícios da segunda praga. Apesar de as rãs terem morrido e o povo estar aliviado de sua presença, o cheiro de decomposição ainda impregnava as ruas. A lembrança do terror causado pela praga parecia viva, mas o coração do faraó permanecia inabalável. Sua decisão de não libertar os hebreus se tornava cada vez mais evidente.
A paciência de Deus e a persistência de Moisés. Moisés e Arão continuaram atentos às ordens do Senhor. A praga das rãs foi um aviso claro da magnitude do poder de Deus, mas o endurecimento do coração do faraó mostrava que ele não estava pronto para se submeter. Moisés sabia que o Senhor usaria cada evento para provar sua autoridade, tanto ao Egito quanto a Israel. Entre os hebreus, a esperança crescia. Eles viam nas pragas um sinal de que Deus os protegeria e cumpriria a promessa de libertação. No entanto, havia também uma mistura de temor. Os mais velhos lembravam-se das histórias de como José, um de seus antepassados, havia sido usado por Deus para salvar o Egito de uma grande fome. Agora, o mesmo Deus estava contra a terra que outrora havia acolhido os filhos de Israel. A tensão era palpável. Moisés, em seus momentos de solitude, refletia sobre o peso de sua missão. Ele sabia que enfrentaria mais desafios e que o coração do faraó ainda seria endurecido repetidas vezes. No entanto, ele confiava plenamente no Senhor e em suas promessas. Não era sua própria força que estava em jogo, mas a de Deus. O orgulho do faraó. No palácio, o faraó tentava retomar a ordem. As rãs haviam desaparecido, mas sua presença havia deixado uma marca. Os sacerdotes tentavam apaziguar os deuses egípcios com oferendas e rituais. Eles proclamavam que o caos fora causado pela interferência de Moisés e Arão e que os deuses estavam testando sua força. Essa narrativa alimentava o orgulho do faraó, que via na persistência sua única arma contra o desafio dos hebreus. Apesar dos conselheiros o alertarem para a possibilidade de novas pragas, o faraó se recusava a ceder. Ele dizia a si mesmo que não seria derrotado por um deus estrangeiro. Para ele, sua posição como governante era divina, e o Egito permaneceria inabalável. Este Deus dos hebreus não passará de um mito em nossa terra. Não importa o que Moisés faça, ele não terá o meu reino em suas mãos, se declarava ele, com um tom de desafio. A advertência ignorada. Enquanto o faraó continuava a endurecer seu coração, Moisés recebeu uma nova instrução do Senhor. Deus ordenou que ele fosse novamente à presença do faraó, não apenas para adverti-lo, mas também para mostrar que o Senhor era paciente, mas justo. Moisés e Arão caminharam pelas ruas do Egito até o palácio. O povo os observava com um misto de respeito e medo. Todos sabiam que, onde esses homens passavam, algo extraordinário acontecia. Diante do trono do faraó, Moisés falou novamente: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, por que ainda recusas humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir, para que me sirva. Se recusares, novas pragas virão sobre tua terra. Entende que tudo o que está acontecendo não é obra do acaso. É o Senhor mostrando o seu poder sobre ti." O faraó, no entanto, permaneceu intransigente. Ele olhou para Moisés com desprezo e ordenou que deixassem a corte. Para ele, aquelas palavras eram vazias, uma tentativa de intimidação que não surtiria efeito. A preparação para a próxima praga. Quando Moisés e Arão deixaram o palácio, uma nova sensação de expectativa pairava sobre o Egito. Os hebreus continuavam suas orações, aguardando o momento em que seriam libertados. O povo egípcio, por outro lado, vivia em constante medo. Eles começavam a perceber que o faraó não tinha o controle da situação. No entanto, Deus, em sua paciência, ainda dava a Faraó uma oportunidade de se arrepender. Moisés sabia que as pragas eram tanto um julgamento quanto um convite ao arrependimento. Mas, até que o Faraó reconhecesse a autoridade do Senhor, o Egito continuaria a sofrer as consequências de sua desobediência. Enquanto isso, o céu parecia escurecer, como se a própria terra antecipasse o próximo ato de Deus. A segunda praga havia sido apenas uma parte do plano maior, um prelúdio do que ainda estava por vir.